Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Joab, sou gerente de negócios aqui na Vericode e hoje estou aqui apresentando mais um Veritalks. Estou aqui continuando o assunto de maturidade de qualidade de software com a Andrea e com a Regiane. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Obrigado pelo tempo de vocês. E hoje a gente vai falar aqui, continuando o assunto de maturidade de qualidade de software, a gente vai falar um pouco do mercado principal que a Vericode atende, que é o mercado financeiro, mercado de infraestrutura de mercado financeiro, que são mercados regulados, seja pela CVM, seja pelo Bacen, pela BSM, entre outros órgãos, que são mercados onde a qualidade de software tem requisitos muito escritos, muito bem definidos, sejam funcionais, sejam não funcionais. Trata da qualidade dos requisitos, trata da qualidade do tempo de resposta das APIs e tudo mais. Então é um mercado que eu chamo de a Fórmula 1 da TI, que é onde a gente tem que estar ligado em cada pontinho ali, que é um mercado muito importante, né? Então, gente, continuando esse assunto de maturidade de qualidade de software, né? No mercado, ambas atuam hoje no mercado financeiro, clientes bem importantes aqui da Vericode. Então, eu queria que vocês compartilhassem um pouco dos aprendizados que vocês têm tido, né, ao longo aí desses projetos, que são as exigências de governança, né, quais são as práticas rígidas de versionamento. Conta um pouco, contribui um pouco para a gente sobre esse momento, né? Bom, o que eu tenho percebido ultimamente é que, falando de um conceito e de um viés que nós temos aqui na Veri, é sempre levar o melhor para o cliente, né? Então a gente começa a perceber algumas vulnerabilidades em alguns clientes que nós atuamos. Uma falta de uma determinada camada de testes. Eu não quero entrar muito em vieses técnicos aqui, mas a gente sente falta desse tipo de validação, por exemplo, onde a gente consegue extrair o melhor ali do que o dev já fez e entregou para o QA, porque eu acredito que quanto mais a gente traz robustez para as validações, essa é a diferença de outras empresas que não são reguladas pelo Banco Central ou por outros órgãos. Quanto mais robustez nós trazemos, melhor é o produto que vai chegar na ponta final do cliente. Muitas das vezes os clientes são empresas, muitas das vezes os clientes somos nós mesmo, mas o que eu percebo é uma atração muito forte da área de qualidade, vários ambientes para serem feitos testes, é extremamente importante. É importante uma estabilidade do ambiente, onde a gente consegue garantir que as entregas são feitas. Então, eu acredito que a infraestrutura, junto com a área de qualidade, elas precisam falar muito bem. O QA, ele precisa ter um know-how mais técnico, um engenheiro de qualidade, porque ele vai deixar de olhar ali para um teste mais funcional e ele vai descer algumas camadas, certo? Vocês concordam comigo? Concordo, claro. Pode falar. Não, concordo, claro. E o que eu tenho visto de facilidade, né? Não facilidade, mas uma vantagem competitiva do mercado financeiro é isso, a gente já ter um norte, o QA ter um norte do que vai ser testado, principalmente em contextos regulados, né? E assim, por ser muito regulado, a gente vê um investimento maior no mercado financeiro. E precisa, né? Porque eles levam a sério os requisitos. Sim, né? Os nossos clientes podem levar multa se uma informação ou outra sair, se o Bacen pegar alguma vulnerabilidade. Diversas auditorias, né, que a gente está lidando, né? E é sempre uma grande preparação para a auditoria, né? É o Enem dos São as evidências, diferentes de outros lugares, né? Que você não preocupa tanto assim, mas... É o que eu falo, assim, a gente tem eu trabalhei muitos anos no varejo. Então, se o cupom de desconto ele não funciona, você tem um problema, claro. Sim. Um problema com o seu cliente, mas você consegue implementar aquilo de uma maneira. Se você tem um valor de ordem errado para o mercado financeiro, você toma uma multa nervosa. Se o cara que está investindo, uma corretora grande, está colocando uma ordem de compra, uma ordem de venda de milhões de reais, e essa ordem demora 10 milissegundos, vai tomar uma multa gigante. Então, com certeza. Então é algo que a gente tem que ter bastante atenção. É muito sensível, né? Todos os produtos são sensíveis. Então você precisa ali de um... E é onde eu vejo eles levarem mais a sério a maturidade de qualidade de software, essa disciplina de testes. Então eu conheço, por exemplo, players que eles têm uma frente de capacidade. A frente de capacidade é um time inteiro de SRE, é um time inteiro de testes não funcionais, de troubleshooting, de observabilidade, de telemetria. Não sei se vocês têm visto isso também, que você vê que é um
Algumas empresas a gente vê que eles investem muito mais no QA faz tudo, Sim. Mas tem outras, e claro, grandes players também, né? Porque tem que ter dinheiro para investir. E em disciplinas, em uma frente inteira para tratar de uma disciplina, porque não pode demorar a aplicação, por exemplo. Com certeza. E se eu pudesse encerrar essa parte da pergunta eu falaria o que fazer, né? Então, o que fazer? Investir cada vez mais no Shift Left. Shift Left é onde a gente consegue trazer camadas anteriores de validações, de percepção de documentos que podem vir errados, fazer confronto com as documentações do Banco Central, não deixar para depois. Sim, o custo é caro, né? Deixar para depois. Muito. O Tim Myers, né? O gráfico de Tim Myers, do livro de 1975, esse livro, A Arte de Testar Software, esqueci o nome. Mas é do Myers, e nesse livro ele fala que quanto mais vai muito passando de atual. Fase, sim, mais caro fica corrigir o defeito. E quanto mais, isso em 1975. Imagina você tinha aplicações em COBOL, né? Você não tinha cloud-based, você não tinha AI-driven, você não tinha nada disso. Você tinha servidor, você tinha aplicação e você tinha desenvolvedor. Agora você tem tudo isso. Quanto mais você demora para testar, quanto mais você demora para achar o bug, mais caro ele é para corrigir. Exato. Então, antigamente ele tinha esse exponencial de 10 a 10 mil dólares, hoje vai saber, né? É verdade. E todo cliente que eu levo essa tese, nenhum discorda de mim. É impressionante. Eu falo, toma aqui esse gráfico. O cara fala, é verdade. Você tem razão. Obrigado. Bom, caminhos para evoluir, pessoal. O que vocês têm visto? Você falou já do Shift Left, não sei que largada, mas acho que é um caminho para evoluir fantástico, que é você antecipar os testes. Andréia, o que você vê também como caminho para as empresas hoje elas evoluírem na maturidade? Então, supor que elas hoje estão no momento de ad hoc, que é onde o QA ele vai, é o braço direito do dev. Faz aí, meu filho. O que você vê como caminho para as empresas evoluírem? Além, né, do Shift Left, né, que é essencial, acho que principalmente hoje em dia que tudo, né, é muito sensível, né, sem ser mercado financeiro, né, tudo a gente lida com o aplicativo direto e tal. Então, assim, trazer o QA ali desde o início, colaborando, né, também com os times. Além disso, ter ali um planejamento, né, não chegar tipo, onde eu começo, né? Ter ali um planejamento, ver ali... Saber quais atividades. Quais atividades. Vai ser automação? Beleza, vamos fazer ali um aculturamento, talvez, no teste unitário ali com os desenvolvedores. Vamos partir ali na camada do meio, ali da pirâmide, né, que são testes de integração, aí entra os testes de API, por exemplo. Vamos mapear, vamos ver qual o mais crítico, o que né, a gente precisa cobrir, sabe, para ontem. Fazer, né, essa questão de planejamento, não dá para testar sem ter um planejamento de um regressivo, por exemplo. O que não pode quebrar de jeito nenhum? O que eu preciso testar a cada deploy? Qual é o core do negócio? Né? Qual o caminho ali, né, de funcionalidades e tal, eu preciso fazer. Então, planejamento, né, é tudo, né, automação também ali, ela é importante, mas sem o planejamento, né, não existe. E essencial também é o Shift Left, é você deixar ali o QA desde o início, conversando com o negócio, conversando com o PO, conversando com profissionais de UX e tal, para ali garantir que todo mundo quer, qualidade do produto. Você entende que hoje, por exemplo, tem uma área de chapter de QA, que eu vejo muitas empresas fazendo isso. Você tem o COI, né? Antigamente o pessoal chama de COI, hoje já chama de chapter, né? Então, tem para DevOps, tem para Dev, tem para o próprio QA. Você acha que isso gera sinergia, gera eficiência nas squads, no modelo hoje que as empresas atuam? Sim, eu já vi, né, projetos que fazem, né, tem ali o QA Chapter, né, que a gente vê, e a gente teve uma diferença ali absurda até na sinergia entre os times, né, de ter ali não só agregar, né, conhecimento, né, levar tipo a palavra da qualidade para todo mundo, né, que ali a gente também tem um QA Coach, né, agora, e isso assim, com as pessoas entendendo, as pessoas terem mais engajamento para melhorar, seja a maturidade, seja o processo ali e tal, dentro do projeto. Então, isso é uma tendência muito boa, aliás. E acho que vocês duas hoje cumprem um pouco desse papel, né?
claro, dentro do limite do possível, né? Mas acho que ambas, dentro dos seus clientes, atuam de uma maneira, né, às vezes não formal, mas de dar esse coaching, dar esse QA coaching, dar essas diretrizes, esses templates, né? Como é que é a experiência de vocês quanto a isso? O pessoal adere bem ou precisa de um pouco mais de desafio para fazer isso entrar aí na cabeça do povo? Eu acho que a André, ela foi bem cirúrgica em todo o contexto que ela trouxe. Eu concordo muito com essa parte de planejamento e essas alianças, né, entre as áreas e tudo mais. E, assim, atuar como um coaching de QA, ele traz pra gente uma responsabilidade de comunicação. Eu vejo que a comunicação, ela precisa estar ali no dia a dia. Acho que o QA não se sente tão sozinho, não se sente tão solto. E um dos pontos que eu vejo como muito importante é a gente colocar cada um na sua casinha, no sentido de execução, né? Porque, inevitavelmente, a gente vai estar no dia a dia, a gente vai ter que fazer o nosso trabalho. O que eu tenho percebido ultimamente é que muitas empresas, ou algumas das empresas que eu já tive a oportunidade de atuar, elas estão com um foco muito voltado para eu preciso entregar algo. Então, qual que é o nosso viés? O que eu, como coaching ali, como time de qualidade, preciso fazer para que a empresa atinja o objetivo? Então, eu acredito que não é só chegar e falar, olha, você precisa modelar nessa parte. Não, o que você precisa? O que a área de qualidade consegue fazer para atingir os objetivos da empresa? Vocês têm a meta que precisam fazer uma entrega X. Como a área de qualidade se comporta para conseguir trazer essa estrutura e esse apoio? Isso, eu vejo muito dessa forma. Sim. Legal, nossa, bem cirúrgico. E vocês veem que, por exemplo, dá autonomia para as squads, ou para os QAs das squads, né? Isso dificulta a evolução de maturidade e qualidade? Qual que é a minha pergunta, assim, dando um exemplo, tá? A gente sabe que hoje a gente tem múltiplas plataformas, então umas squads de mobile, outras squads que trabalham no core, seja em processos batch. Então é inevitável que o mesmo framework ele não resolva todos os problemas, todas as dores. E algumas empresas, elas optam por dar autonomia para as squads. Então, você que é squad A, vai escolher as ferramentas que você vai trabalhar. Squad B vai escolher as ferramentas que você vai trabalhar. Vocês acham que isso dificulta na adesão e na evolução de maturidade e qualidade? Eu acho que depende. É o famoso depende. Depende da maturidade do time, dos times. Depende qual momento também da organização, do projeto, se aquilo vai ser viável ou não. Então, assim, a autonomia, a liberdade, né, ela pode ser um sucesso, porque a gente pode ali acertar, né, de primeira, todo mundo acertar de primeira, mas eu vejo também que precisa ali ter, depende, tem que ter um cuidado para aquela realidade. Exato, eu concordo com você, eu gosto muito de uma frase que fala, né, curta, autonomia com responsabilidade. Exatamente. Que é diferente de você delargar, né, por exemplo... E a responsabilidade está muito amarrada com o chapter, exatamente, às vezes você assim, como gestor, você também apoiando os times ali, você tem uma atividade, tô te entregando essa atividade aqui, faça. Não é assim. Isso é delargar. Agora, quando você começa a delegar do tipo, olha, eu preciso disso por esses motivos, a entrega que eu preciso é essa, é diferente. As pessoas começam a entender e falar assim, poxa, eu estou comprado com a ideia do Joab, eu estou comprado com a ideia da Andréia, o que ela está falando para mim faz sentido. Então, você começa a dar toda essa autonomia, mas com responsabilidade. Envolvendo a pessoa ali também, desde o início, com embasamento. Olha, é isso, tipo, não, como ela falou, jogando. Não, legal. Eu tô tendo uma experiência bem interessante com um player muito grande, que não é do mercado financeiro, mas é um player muito maduro tecnicamente. E as squads têm muita autonomia. Cara, tem muita autonomia. Pra você ter uma ideia lá, os devs, eles não têm infra. Quem prepara a infra é todo o dev. Então, eles fazem tudo. O dev são mega especialistas. E os QAs também são muito puxados para cima. Eles têm muita autonomia. E caiu nesse momento de que a gerência não conseguia evoluir com métricas
para levar para as diretorias, para levar para cima, para mostrar, olha, cara, quanto que eu estou desenvolvendo, quanto que eu estou testando, quanto de história que eu estou entregando. E eles tiveram algumas ações para fazer isso no âmbito de engenharia de software e chamou a gente para apoiá-los na parte de testes. E a solução que a gente deu foi exatamente essa. A gente, não por nível do TMMI exatamente, mas assim, o que eu preciso contabilizar para te entregar? Quais métricas fazem sentido você levar para cima? Então, é quantidade de testes? A gente foi fazendo um trabalho, uma engenharia reversa, né? O que é? O que você precisa mostrar? Você precisa mostrar que você está corrigindo bug. Legal. Então, o QA, você tem que mostrar o quanto que o QA apoia na produção de massa, na construção de testes, na construção de scripts, de documentação, o quanto do que foi planejado foi de fato executado. Então a gente foi compondo essas métricas para chegar em alguns indicadores e levar para o cliente falar, olha, então a Squad A ela registrou tantos testes, planejou tantos, registrou tantos, executou tantos, e tantos bugs abertos foram corrigidos em tempo de desenvolvimento. Isso deu para eles uma métrica muito interessante. A gente está evoluindo aí nesse trabalho. Algumas squads elas já estão mais maduras. A gente está trabalhando em torno de 20 squads. Algumas squads já estão mais maduras. Outras ainda estão aderindo. Mas o que é importante, quando a gente gera essa competição saudável entre as squads, uma começa a puxar a outra e isso facilita a adesão. Não sei se você tem visto isso também, a gente tem trabalhado, né, Regiane, bastante nisso de medir as squads, a maturidade delas. E a gente tomou um feedback bem legal disso, né? Conta um pouco. Sim. Foi uma experiência bem bacana, falar a verdade pra vocês. Quando a gente entra, a gente olha assim todo o cenário e fala, meu Deus, será que vai ser possível? E com um trabalho de formiguinha, com muitas conversas, a gente conseguiu chegar em indicadores importantes para tomada de decisão, sabe? Que meio que viraram a chavinha ali, que foram importantes. Eu vou tomar a decisão de colocar mais devs nessa squad porque tá precisando. Vou dar mais empoderamento para o QA, porque o QA precisa ser mais visto, o QA precisa ter mais voz. Então foi nesse nível que, graças a Deus, a gente conseguiu chegar. A gente foi super desafiador, mas é possível. E às vezes a gente consegue trazer aí a superfície que aumentar a qualidade nem sempre é investir só em QA. Exatamente. Às vezes você precisa investir muito mais em dev, às vezes, e com esse trabalho a gente consegue trazer essas necessidades. E o que eu estava falando nem era o mesmo projeto, tá? Desse cliente que você trabalha, é um outro que a gente está atuando, que estava com esse desafio muito de, cara, cada um tá com a sua ferramenta. E agora? Como é que eu conto? Então a gente fez uma acabada extratora e conta assim, por squad, tanto faz a ferramenta que você usa. Contanto que você me conte, cara, quantos testes você planejou, quantos você executou, quantos bugs você abriu, quantos bugs você fechou. Com isso a gente já conseguiu ver muita coisa. Muito bom. Você lembra que a gente não tinha informações de testes, a gente não tinha quantidade de testes de regressão, faltavam informações que eram extremamente importantes para a tomada de decisão. Não tinha o ciclo de correção de defeitos. Caraca. Exato. Parece um cenário que eu conheço. Então, e Todo que há, né, André? Entregar um painel contendo todas essas informações, poxa. O reporte, ele é a alma, né, do QA. Sim, ele traz muito, muito valor, né? Você tem que sempre trazer e mostrar, né, Sim, o que você está reportando, o progresso. Visibilidade, né, em geral. Sim, é importante. Toda a diferença. Total. Aqui também tem um exemplo, né, que não foi uma tomada de decisão organizacional, mas com as métricas, né, que a gente levou, né, ali para o cliente, a gente conseguiu mudar ali o foco, né, das fases que agregaria mais valor para os sócios. Então, sem aquelas métricas de, olha, aqui tem mais, né, defeitos, então vamos olhar mais para cá. A gente conseguiu ali mapear, né, ali por fases, todas as fases críticas, e recalculamos a rota, porque, olha, veja bem, aqui a gente levantou aqui, né, os bugs, aqui precisa de uma atenção maior, então vamos... Você vê que metade dos problemas normalmente é resolvido quando você traz visibilidade. Quando você senta e olha e analisa. E comunica. E comunica, e visibilidade. Você traz todo mundo pro jogo, né? Exatamente. Fundamental. Muito IA rolando, muita novidade, muito cloud-based, muito, né, novos termos todo ano. O que vocês enxergam do futuro de QA
e da maturidade de qualidade, né? O que vocês veem aí com cada vez mais código sendo gerado por IA? Em paralelo, a gente também pode gerar muito teste por IA. Sim. Né? Sim. Eu tenho usado bastante IA, claro, para a gente revisar testes, para analisar a documentação, para destacar para mim os pontos mais importantes, o que é crítico, me ajudar com geração de massa, com um pequeno script. Cara, eu uso bastante, tá? Não tenho vergonha nenhuma de falar. Mas eu quero saber individualmente, todos estão usando. Não existe mais dev sem Copilot. Exato. Eu não vejo mais. Não sei se vocês estão vendo por aí. Não vejo mais dev sem Copilot. Não dá, né, gente? E acho que o QA ele também tem que usar as ferramentas, né? Para acelerar. Seja a criação de scripts, seja tudo isso que eu falei. Então, o que eu quero saber de vocês? O que vocês veem como futuro da disciplina de QA? Tá? No futuro próximo. Não tão longe. Não tão longe. Então, a IA, ela veio, né? Ela veio ali uma evolução bem rápida, né? Demais, assim, vamos adequar ali a IA no negócio. Não, foi do nada, assim. Deixa eu testar aqui, deixa eu ver isso aqui. Aí do nada um boom da IA e muita preocupação, né? Eu vejo muita preocupação e eu acho também uma preocupação, um ruído desnecessário. Gente, a IA não vai te substituir. Não vai. A IA, ela veio como o Job falou, uma ferramenta. Assim como você automatiza com Playwright, Robot, enfim, qualquer que seja o seu framework de automação, a IA, ela te ajuda, né, em geração de massa, né, muito utilizado. Aqueles cenários que talvez você deixou passar despercebido. Também esqueci como se faz ali para pegar um seletor, por exemplo, no Playwright. Não lembro. A IA vai te ajudar. Antes a gente ia lá no Stack Overflow. Exato, copiava e colava. Inteiro, olhava, como é que eu faço isso mesmo? Esse exemplo acho que funciona. Aí você ia lá, funcionou. Colocava, copiava o código, né? Colocava lá, fazia o teste. Batia um erro que eu não sei. Não lembro o que é esse erro. Então a IA te ajuda. Então, assim, é um ruído pra mim, né? Desnecessário que a IA vai te substituir. Não vai substituir. Precisa de uma pessoa qualificada pra revisar o que a IA gera, seja de cenário, seja de qualquer coisa, gente. Vocês precisam ali validar, então precisa ter alguém ali por trás, humano, que entenda, né, do assunto ali, porque vira um caos, né? Pode virar um caos e vir retrabalho maior se você não revisar. Então ali já não é uma ferramenta tão boa se for virar retrabalho. E ela nunca vai resolver todos os problemas de uma vez. Precisa de um humano para saber o que pedir, porque você vai resolvendo os problemas por partes. Né? Exatamente. Então, se você não sabe os processos de engenharia de software, o processo de engenharia de qualidade, né, o processo de qualidade de software, você não vai saber o que pedir e ela vai lá, testa aí, não vai testar. Esse saber o que pedir é toda a diferença. O prompt, faz toda a né? diferença. Saber fazer o prompt também. Eu acredito que não só para a área de qualidade, eu acho que a IA ela veio para empoderar também não só o QA, né? Mas eu trago um termo assim de tríade, que é produto, desenvolvedor e QA ou QE. Então, acredito que existe um ponto que a gente precisa trazer. Quando a gente faz a utilização da IA, a gente tem que ter muito cuidado, percepção que eu tenho, né? Nunca deixar a IA pensar por você. Primeiro ponto. Segundo ponto é saber muito bem o que você vai pedir para ela e usá-la como braço, como apoio, né? Depois que você começa a pegar um pouco mais de conhecimento ali dos agentes que você vai construindo, você começa até a distribuir para o seu time, como foi o caso que já aconteceu algumas vezes, né? Depois de uma construção de um prompt um pouco mais maduro ali, você já tem condições de fazer todo mundo ter aquele mesmo braço. Então você consegue fazer com que a maturidade das entregas que você precisa fazer fique no mesmo nível. Então, acredito... Você traz uniformidade, né? Exatamente. Governança, isso é muito importante. Sim. Eu acredito que a gente precisa usar com sabedoria, sabe? E é isso que eu vejo. Eu vejo realmente... a gente tinha limitações antes muito sobre o QA e a tecnologia que ele domina, né? Então, o que eu vejo como futuro é o QA cada vez mais aprendendo processos de qualidade, mais a coisa literária da qualidade mesmo, porque a IA vai dar para ele os insumos que ele precisa para testar. Então, se ele souber, por exemplo, eu vejo QA cada vez mais híbrido. É o que eu tô prevendo, porque antes eu trabalhei com teste de performance alguns poucos momentos aí da minha carreira, né? Mais coordenando do que trabalhando operacionalmente.
E o JMeter, que é a principal ferramenta para Uhum. teste de performance, eu não sei vocês, mas eu sempre achei aquilo um caos. Eu gostava. Nossa, não, eu gosto. Eu acho que ele resolve todo o problema. Mas eu acho aquilo um caos, cara. Eu não entendo. Não, pior que é. Cada vez que eles lançavam uma versão nova lá do Java, eu ficava maluco com aquilo. A usabilidade era ruim. Por exemplo, você vai pegar o K6, muito melhorzinho. Você vai pegar o Blazemeter, pô, maravilha. Você pega o JMeter, cara, aí tinha que configurar a ramp, eu não sabia o que significa isso. Hoje eu pego. Eu falo, eu preciso do arquivo JMX com essa carga. Tá aqui a minha API, né? Tá aqui o meu payload. Eu queria um JMX, pô, a IA já me gera o JMX pra eu subir direto no JMeter. Sim, ela limpa o que você precisar, porque antigamente, quando a gente fazia alguns testes, precisava ficar limpando, né? Sim. Meu Deus do céu. Eu tiro o print da tela e falo, como é que eu configuro o mesmo workload? Aí ele fala, pra você configurar, você fala, bem lembrado, obrigado. Me agradece. Então, ele vira seu amigo, né? Confidente. Então, pô, muita gente aqui hoje criou parsers aqui dentro de processos internos muito rapidamente, porque você basta você pedir, saber. Então, se você vai precisar de um código em Python, mas você precisa saber o momento certo, né? Se eu vou precisar agora de um código em Java, se eu vou precisar... Então, cai um pouco a limitação do QA quanto a conhecimento específico da sintaxe da linguagem. E no momento que a gente realmente precisa desse braço, gente. Não sei pra facilitar. Nossa, fundamental. Pra gente ter tempo pra pensar estrategicamente. Exatamente. Mas é isso. Realmente. Então, geração de testes com IA, o QA Engineer ou o QA sempre vai precisar revisar, certo? Sim. É impossível você só gerar aquilo e deixar só a cargo. Você tem que revisar, você vai ter que configurar massa, você vai ter que preparar a aplicação para ela retornar um 500, enfim. Vocês estão careca de saber. Bom, e vou falar um pouco da visão da Vericode aqui. Acho que a gente tem uma plataforma chamada .ai, né, que é uma plataforma que ela gera testes com o uso de IA. Basta você imputar aí um Swagger e a documentação de regras de negócio, e ela gera para você todos os casos de API, executa, te dá relatório. Você já testou, Regina? Com certeza. Ela faz até a parte de validação dos testes, que muitas vezes, quando a gente vai pegar o Postman para fazer a validação, a gente precisa ficar criando, né? Sim. PM e tal, pega o teste aqui, assim, assado, faz uma validação positiva, negativa. O DOT já traz tudo pronto. Olha só. Mas ainda assim precisa de um QA para revisar. Precisa de um QA para ver se teve sentido aquilo que ele fez, né? Porque não substitui o humano. Ele faz o grosso do trabalho. Exatamente. Mas tem muita coisa também que o QA vai precisar olhar. Acho que é a mesma coisa para dev, é a mesma coisa para engenheiro de requisito, product owners. Com certeza. Mas é um baita plus que consegue te dar uma visão. Facilita muito a vida. Sim. Agora pergunta, o que vocês acreditam que será obrigatório para qualquer time de qualidade nos próximos anos? Vocês acham aí que vai ser obrigatório o QA saber para os times, né? Aí vou falar da pessoa QA ou da disciplina QA, tá? Vocês podem ficar à vontade. Acho que muito também, como a gente falou, das soft skills, né? Eu acho que cada vez mais a gente precisa ter ali as soft skills, além, né, dos hard skills. O QA, como a gente também falou, não é mais aquele testador manual, a gente não vê mais isso. Então, a gente tem ali o QA que veste também a camisa do DevOps, ele tem a pipeline dele, ele cria a pipeline, ele mantém ali aquela pipeline. A gente tem o QA também de negócio que questiona, né, ali, junto ali com o PO, né, com o pessoal ali do comercial, de negócio, né, tudo em pró, né, da boa qualidade do produto e visando muito também o cliente, né, seja o cliente final do produto, seja, né, o próprio cliente, né, então facilitando o que, né, está no nosso alcance para o produto ser o mais, né, vou dizer impecável, né, mas aderente ali ao usuário final, né, por exemplo. Vejo também uma boa assim, sacada é o QA também saber sobre segurança, que hoje em dia precisamos, né, a gente tem ali questões de empresas grandes sofrendo ataques, né, de hack. Então, principalmente em relação, né, que a gente tem muito cliente de mercado financeiro, precisa ali ter um investimento com teste de segurança, usabilidade também ali, os testes, né, não funcionais como um todo, mas eu vejo também segurança essencial, assim como o QA, ele precisou saber de DevOps,
uma hora ele vai precisar saber de teste de segurança, pentest. Principalmente as primeiras camadas, né? Exatamente. Spots de segurança, testes de penetrações mais simples, eu concordo com você, André. Sim. Bom, a André trouxe bastante informações, né, que se correlacionam com a engenharia de qualidade, né? De novo, eu falando de engenharia de qualidade. A percepção que eu tenho não é mais de um QA dentro de squad, tá? Isso assim, já conversei até com algumas pessoas. O que eu percebo hoje? Quando a gente tem um contexto de um QA ali atuando dentro da squad, mesmo que com shift left, mesmo que com todo o apoio, eu percebo que a carga, ela ainda está muito grande nas costas do QA. E em relação ao mercado, você percebe que é muito difícil terem 2 QAs para um squad. Geralmente é um QA para um squad. Então, como que esse cara vai conseguir fazer os testes dele manuais? Porque muitas das vezes é necessário fazer um teste manual. Fazer um teste automatizado, integrar na pipeline. Como ele vai conseguir fazer um quality review para trazer todas as estratégias de qualidade? Ou seja, ele não é um super-herói, mesmo tendo o ChatGPT para ajudar, não é possível. E eu percebo também que o mercado, de forma geral, não está se preparando para ter mais de uma pessoa de QA dentro de squad. O que eu estou querendo dizer com isso? Que eu não enxergo mais muito QA imerso na squad. Eu enxergo um chapter, um COI, sabe? Uma área de engenharia de qualidade ali, meio que não tão ausente das squads, mas entendendo do dia a dia, fazendo automações de regras críticas, engenheiros de qualidade focados, cada um com a sua expertise, um de repente focado em segurança, pode ser, por que não? Usando muito IA também. Usando IA, outro focado em automação de testes, o outro vai trazer sustentação e visibilidade para as camadas. Então não consigo mais enxergar um QA como um braço de um squad, mas eu enxergo o QA como um habilitador para squads e um coaching de maturidade. Eu vejo isso também, eu vejo esse movimento e eu fico com a sensação que no fim a gente volta pro começo, porque era assim antigamente. Só que muito mais capacitado. Só que muito mais capacitado e com ferramentas novas que te permitem permear entre os vários produtos. Sim. Um leque gigantesco. Antes você precisava passar um documento por debaixo da porta, né? A equipe de requisito vinha, desenhava, ficava lá 6 meses desenhando, passava o documento debaixo da porta, aí vinha a equipe de desenvolvimento, desenvolvia, passava por debaixo da porta, o QA vinha lá, testava, achava os bugs e devolvia. Hoje não mais. Hoje você consegue ter as áreas separadas, cada um na sua expertise, mas o negócio vive o tempo inteiro. Inclusive foi um dos modelos que a gente levou para um de nossos clientes. Sim. E eles gostaram. E funcionou muito bem. E tem funcionado bem também. Isso é importante também, perceber o que é a necessidade, principalmente a gente como consultor. Entender a necessidade de cada cliente e propor o que é melhor para ele. Contem com a Vericode. Isso aí. Episódio muito legal. Adorei compartilhar conhecimento com as senhoritas. Eu também. Obrigada pela oportunidade. Vocês conhecem muito de qualidade. Muito só bom. Um pouco. Pouco tempo, né? Pouquinho tempo. Então vamos recapitular um pouco desse episódio, que foi muito bacana. A gente falou um pouco sobre a criticidade do mercado financeiro, da maturidade de qualidade do mercado financeiro. Falamos bastante sobre o caminho para evoluir, né? O que a gente entende para evolução. Isso aí. Prevemos o futuro de que Prevemos. Sem bola de cristal, hein, gente? E gostaria de agradecer mais uma vez a participação de vocês, dispor o tempo de vocês. Você veio até do Rio de Janeiro para cá. Vim do Rio. Legal, lá de Jacarepaguá para cá. Então, muito obrigado por virem. Eu que agradeço. Queria agradecer a você que está assistindo aqui. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, assistir os episódios pregressos também, que tem muito conteúdo bacana. Ativar o sininho. A gente leva jeito pra influência, né? Então podem, por favor, aí passar uma mensagem rapidamente e a gente encerra esse episódio de hoje. Bom, quero agradecer pela oportunidade de estar aqui. A área de qualidade é uma área muito rica, que está se fortalecendo cada vez mais. Quero trazer aí a percepção de um QA cada vez mais maduro, cada vez mais propositivo. Eu acho que isso é bem importante. E você que está com alguma dificuldade aí na sua empresa, seja você como QA, seja você como, sei lá, CEO de uma empresa, enfim, está com dificuldade aí no time, chama a Vericode. Vamos bater um papo? Eu queria muito agradecer, adorei o papo, né? Sempre bom a gente estar com alguém, com pessoas, né, nessa área, pra gente compartilhar tanto ganhos quanto dificuldades, né? Então foi muito legal. Então agradecer, né, vocês aí pelo convite.
E conte com a gente, né? A gente está aí sempre, né, atualizados, né, estudando, né, que é uma área em ascensão, Sim. né, uma área de TI muito em ascensão, né, qualidade. E estou muito feliz de estar aqui. Obrigada. Obrigado, meninas. Obrigado, Obrigada. pessoal. E até a próxima. Até a próxima.